Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos mostrar o que acontece com aquelas pessoas que acabam assumindo para o seu coração a soberba. A soberba é o desejo de ser maior em função das coisas materiais e do poder que ele adquire no plano terrestre. E nós conhecemos muito bem essa soberba, principalmente nas pessoas que geralmente dizem às pessoas a seguinte frase: com quem você pensa que está falando? Quando alguém diz essa frase, ela se sente superior às outras pessoas, mostrando que aquela pessoa se sente maior e por ela ter condições financeiras para poder comprar aquilo que o dinheiro pode comprar, ela se sente melhor que o outro. Porém, a gente sabe muito bem que nem tudo o dinheiro pode comprar. Principalmente quando nós voltamos à vida espiritual, à nossa saúde, aos relacionamentos. Porque quando nós envolvemos essas questões da nossa vida financeira, nós não temos a sinceridade do ser humano e nós não podemos pagar por coisas que somente Deus pode nos dar. Um exemplo é a nossa saúde. A nossa saúde, Deus pode nos dar a graça de conseguir uma cura, porém aquele que vive a soberba jamais alcançará essa cura. É claro que a doença nos acometerá exatamente pelo fato de nós estarmos envolvidos com o pecado. Aquele que, como sabemos muito bem, que se envolve em vícios, acaba adquirindo para a sua vida algum tipo de doença, como um câncer. Porém, Deus pode muito bem, através das suas graças, libertar essa pessoa de um câncer, seja pelo processo natural que nós sabemos que é a medicina, procurando médicos, se tratando, colocando em oração, como também pode nos enviar uma graça de uma coisa impossível de acontecer. Existem doenças que nós somos desacreditados e a medicina nos ajuda a mostrar exatamente isso, que não é possível resolver. Mas para Deus não há impossível e nós sabemos muito bem que existem pessoas que acabam conquistando essas graças de Deus e se livrando de doenças que eram praticamente pela medicina consideradas impossíveis de serem curadas. E dinheiro no mundo nenhum pode comprar de Deus essas graças. O homem não pode comprar de Deus isso. Então, a única forma dele conseguir isso é através de uma comunhão com Deus, através do Espírito Santo. E para isso, é preciso se afastar da soberba. Aquela pessoa que se acha maior e melhor que seu irmão não cumpre as leis de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e não estará cumprindo o amor ao próximo. Porque quem é soberbo se acha melhor, se acha maior e costuma pisar nas pessoas. Infelizmente, a gente sabe muito bem que quanto mais nós convivemos com as pessoas do mundo, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais soberba ela é, mais difícil de lidar ela é. As pessoas humildes são pessoas mais fáceis da gente se comunicar, de nos entrosarmos, de termos a ajuda, enquanto aquele que é soberbo, aquele que acredita ser maior que os outros, a gente tem extrema dificuldade de se relacionar. Primeiro porque ele nos olha de cima para baixo, achando que somos ignorantes, que não servimos para eles, que somos apenas, às vezes, mão de obra para poder trabalhar. Uma outra questão é a educação com a qual eles nos tratam. Geralmente, quem possui muito dinheiro trata com falta de respeito aqueles que têm menos condições financeiras. Tratam com ignorância, tratam com maldades, às vezes com a perversidade que nós até não acreditamos porque não faz parte de Deus certas atitudes. A gente viu há alguns anos atrás relatos até mesmo de filhos de pessoas ricas que atearam fogo em mendigos na rua. Então a gente vê esse tipo de comportamento em pessoas soberbas, filhos de pessoas que se acham maiores, melhores e que têm o poder nas suas mãos para poder até retirar a vida do outro, acreditando que não vai acontecer nada com eles, porque o dinheiro pode comprar
a justiça dos homens e comprar a liberdade deles. Porém, a gente sabe muito bem que a nossa salvação e a vida eterna só pode ser alcançada de forma espiritual. A carne irá perecer e a nossa vida espiritual é que será salva por Deus e levada para o reino dos céus. Se você tem uma vida que respeita os mandamentos de Deus, facilmente você terá as portas abertas para entrar no céu. Mas aquele que não obedece às leis de Deus, como os soberbos que sempre se acham maiores, melhores e desobedecem todas as regras de Deus porque eles acreditam que não precisam dela e que o dinheiro que eles têm pode comprar o que quiser. Então esses não alcançam a salvação e acabam perdendo a oportunidade de receberem a vida eterna. A nossa primeira leitura vem nos falar sobre isso, porém, se pegarmos o contexto bíblico no geral, há várias citações exatamente sobre isso. Até uma das histórias que é contada que um homem estava no inferno, viu um outro homem do lado e queria que esse homem pudesse avisar a sua família das atitudes que eles deveriam tomar para poder não irem para o inferno. Porém, isso já não era possível, porque um espírito após a morte não tem como voltar para poder avisar os outros como é do outro lado, como é o inferno e como é o céu. Então, infelizmente, nós não podemos voltar para avisar e por isso temos que praticar sempre as coisas corretas enquanto há vida. Não sabemos o nosso último dia e é o último dia que será crucial para recebermos essa salvação. Vamos passar agora para a reflexão do nosso Salmo responsorial. Nosso Salmo responsorial nos traz o seguinte refrão: sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Essa palavra é uma palavra de Deus para cada um de nós, para que pudéssemos compreender que é Deus que nos deu a vida, que nos criou e nos deu essa oportunidade de estarmos aqui para podermos dar os nossos passos durante o nosso dia a dia, para podermos fazer aquilo que Ele nos convida a viver. Ele nos convida a amá-lo sobre todas as coisas e a amar os nossos irmãos que convivem diariamente conosco. E temos que compreender que os nossos irmãos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se você maltrata um irmão seu, você está maltratando a Deus. Por isso, é essencial que nós possamos ter o devido respeito a cada irmão, apesar de compreendermos que Deus nos deu o direito à escolha e nós podemos escolher o certo e o errado. E aqueles que escolhem viver os caminhos errados faz com que nós tenhamos dificuldade de amá-los, de respeitá-los. Primeiro porque quando nós somos ofendidos, maltratados, o único desejo que nós temos no nosso coração é de nos tornarmos iguais a eles, de sermos vingativos, maldosos, de discutirmos, brigarmos e perdermos a nossa paz. Porém, Jesus sempre nos convida a ir na contramão. Ele nos convida a exatamente não sermos imitadores do mal, a não fazermos e devolvermos com a mesma moeda aquilo que as pessoas nos fazem. Porque é assim que nós alcançaremos a salvação. E a salvação é o que nos dá a vida. Porque Cristo sempre nos anunciou isso. Que aquele que o segue, que abre a mão de sua vida para viver aquilo que Ele convida a que cada um de nós pudéssemos viver, é que nos daria a vida eterna. Jesus diz isso à mulher que estava pegando água no poço. Ele diz exatamente para ela que Ele é fonte de águas vivas. Se aquele que beber da sua água, ele não terá mais sede. É nesse contexto que nós temos que ter esse conhecimento. Se nós assumirmos para a nossa vida o aprendizado que Cristo tem para nós e bebermos dessa água, nós teremos a vida eterna, não teremos mais sede de viver os pecados, porque entenderemos e compreenderemos que aquele que serve a Cristo, que serve aquilo que Deus nos chama a viver, é que será salvo e viverá a vida eterna. Viverá uma vida que não pode ser destruída e não pode ser retirada, porque não faz parte da carne, mas sim do Espírito. Essa é a nossa reflexão do Salmo responsorial. Nós vamos dar uma passadinha agora na reflexão do nosso Evangelho de hoje.
No nosso evangelho de hoje, Jesus vem nos falar uma frase muito conhecida e muito popular no meio daqueles que são cristãos. Ele diz que é mais fácil um camelo entrar e passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, se nós pegarmos esse contexto e analisarmos grosseiramente, nós sabemos muito bem que não é possível um camelo, sendo daquele tamanho, passar por um buraco de uma agulha. E Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, aquela pessoa que é rica financeiramente, tem grandes status, grande quantidade de dinheiro, geralmente são exceções que não são corrompidas por esse poder. Ter dinheiro causa aos homens a aversão ao bem. Eles geralmente se corrompem fazendo maldades. A gente convive com pessoas assim. Nós estamos diante de uma sociedade que funciona exatamente dessa forma. Se nós pegarmos a nossa política do nosso país hoje, nós vamos perceber isso com grande facilidade. Porque onde gira muito dinheiro é exatamente dentro dos cofres públicos, onde há política. Então, os impostos que são cobrados no nosso país, geralmente giram todos ali dentro da nossa área política. Ali há muito dinheiro. E as pessoas que acabam conquistando cargos públicos direcionados a essa área, geralmente são pessoas que ganham muito bem. São os nossos deputados, os nossos senadores, a nossa presidência, os nossos governadores, entre outros cargos que nós conhecemos muito bem. São pessoas muito bem remuneradas e não ficam satisfeitas apenas com esse dinheiro. Quanto mais, querem mais. E por isso, aos poucos, desde o início dos tempos, as pessoas foram se corrompendo com esse dinheiro e querendo crescer cada vez mais e ter mais e mais dos outros de forma desonesta. O pior é exatamente isso. É que as pessoas começam a roubar para poder ter mais. A forma como conquistam aquele dinheiro é de forma desonesta. Por isso que a maioria das pessoas que são ricas não podem passar para o reino dos céus, porque são raros os casos das pessoas que têm muito dinheiro e servem a Deus com esse dinheiro para um propósito maior, como Salomão fazia, como o rei Davi fazia, que era para ajudar a sociedade para servir a Deus. O dinheiro que era usado era exatamente para isso. Outro exemplo é de José do Egito, que ajudou na governança daquela época, de forma que cobrou impostos do povo. É claro que sim, houve essa cobrança, porém, o resultado dessa cobrança foi para que se cumprisse uma profecia, para ajudar o povo no momento de fome. Então, uma parte daquilo que era coletado era guardado, e depois de 7 anos veio a seca, não tinha nada para comer, e aí o governo passou a ajudar o povo, porque senão o povo morreria de fome. E isso é um governo onde há dinheiro, mas há a presença de Deus na governança. Porém, hoje nós convivemos no nosso governo de forma diferente, onde há muita corrupção. E como disse, são raros os casos de algumas pessoas que são honestas, trabalham de forma a não se corromperem e não abrirem mão desse processo de salvação para o reino dos céus. Outro exemplo é o nosso comércio do nosso dia a dia. Há empresas que crescem e têm muito dinheiro, grandes status, e a gente consegue perceber que essas pessoas que são donas muito ricas desses patrimônios que criam, são pessoas arrogantes, pessoas ignorantes, que às vezes nem acreditam em Deus. Já tive o convívio com pessoas dessa forma e até o desprazer de ouvir certas coisas desnecessárias de serem ditas por esse tipo de pessoa. Uma certa ocasião, uma pessoa estava se alimentando, um funcionário desse dono de uma empresa estava se alimentando e ele foi fazer uma oração agradecendo a Deus pelo alimento, e o dono da empresa disse a ele, perguntou a ele o que ele estava fazendo. E ele disse que estava agradecendo a Deus pelo seu alimento. E esse
dono dessa empresa disse a ele: você não tem que agradecer nada a Deus, porque quem pagou por isso fui eu. Então não tinha necessidade disso, ele deveria ter o respeito pela crença do rapaz, mas não houve isso. Então a gente percebe por aí que quando a pessoa tem muito dinheiro, ela não respeita o ser humano. Ela acha que pelo fato dela ter muito dinheiro, ela é melhor do que o outro, que ela é maior do que o outro, que ela pode tratar o outro como se fosse um animal. E não é assim que nós devemos fazer. Então, se você tiver a oportunidade algum dia na sua vida de conquistar riquezas, que seja para praticar o bem com o outro, que seja para geração de emprego, para fazer caridades, às vezes a asilos, a orfanatos, a poder ajudar a dar cestas básicas às pessoas, seja da forma que for, mas que seja para ajudar o seu irmão, para que pratique o bem com aquele que precisa, porque há muitas pessoas por aí que precisam, e a gente sabe muito bem, como exemplo no tempo atual, é o desemprego que está assolando muitas famílias. Às vezes você tem a oportunidade de dar um emprego para alguém e assim fazer com que essa pessoa tenha condições de pagar as suas contas diárias dentro da sua casa, a sua luz, a sua água, fazer a sua compra e alimentar os seus familiares. No mais, essa é a nossa explicação do nosso evangelho de hoje, que é direcionado a um aprendizado voltado à riqueza. Então, se você é uma pessoa simples e humilde, mantenha-se nesse caminho, mantenha-se reto, porque é o que Deus nos convida a viver, a mantermos a humildade, a simplicidade, a não nos acharmos maiores e melhores, assim, respeitando os mandamentos de Deus. E se você tiver a oportunidade de viver uma vida financeira boa, que a gente considera razoavelmente boa, que a gente possa ter os confortos da vida, que a gente não possa se corromper com as coisas do diabo, que é o desejo de vingança, as maldades, a soberba, a vontade de ser maior que o outro, a vontade de se mostrar para as pessoas, que nós possamos não nos corromper com esse tipo de coisa, mas sim carregar dentro do nosso coração sempre a simplicidade e a humildade. Vamos dar uma passadinha agora nos comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem nós temos aqui, o primeiro comentário é da Doreci Nascimento, que nos mandou: a paz esteja contigo também, missionário Wagner. Também peço a paz para o mundo, pois estamos precisando muito de paz, saúde, proteção, sabedoria, mansidão, amor ao próximo. Principalmente o temor a Deus. Quem não teme a Deus não merece ser nem sepultado. Tem que botar para os urubus comerem. E seu espírito tem que prestar contas com o soberano. Nosso Deus maravilhoso e muito maior que a riqueza é Deus, depois vem a saúde, paz, minha família, familiares, amigos, inimigos que não tenho. Graças a Deus, indiferenças tenho, mas inimigos não. Amém, Jesus Cristo. Só uma correção, Doreci, com relação a colocar as pessoas para os urubus comerem. É claro que a gente não vai desejar o mal para os nossos irmãos, ainda que eles sejam pecadores. Deus nos deu a liberdade de fazermos as nossas escolhas, ainda que sejam erradas. Se você decidiu escolher viver os caminhos do pecado, todos nós temos que respeitar isso, temos que compreender que é uma escolha que Deus te deu e que nós temos que cumprir da mesma forma a vontade de Deus, que é dar ao outro o direito de ser ele mesmo. Então a gente não pode desejar o mal para o outro, não pode desejar esse extremo de, às vezes, como você citou, dos urubus comerem as pessoas. Mas você não está errada em relação à destruição, porque aquele que não serve a Deus é como o joio e o trigo. O trigo será separado, pois ele é bom, e o joio será arrancado e jogado no fogo do inferno. Então será destruído. Mas a questão da destruição da carne para os urubus, não precisamos chegar a tal contexto, né? Porque é algo que às vezes há um certo desrespeito com o ser humano. Bom dia, missionário. Tanto o homem como a mulher têm que preservar nosso corpo. Em primeiro lugar, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
Então devemos respeitar nossos corpos, exatamente. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, então a gente tem que cuidar dele, buscar ter uma boa saúde. Para quem pode fazer uma academia, para evitar uma hipertensão, algo parecido, ter uma boa alimentação, comendo sempre aquilo que o organismo consegue se adequar. É claro que a gente sabe que nem toda alimentação se adequa a qualquer um, porque tem pessoas que têm suas limitações, mas fazendo uma boa alimentação, buscando às vezes fazer um bom estudo também, procurar uma escola para estudar, procurar ter a vida espiritual voltada a Deus, indo às missas, comungando, ter uma vida social, poder sair, se divertir com os amigos. Ou seja, nós temos vários contextos, a vida profissional, pessoal, social e espiritual. Então todas elas nós temos que cuidar um pouquinho cada dia, de forma que possa ficar tudo equilibrado e a gente conseguir a nossa salvação. A Odete Sobral nos mandou: amém, bom dia missionário e a todos. A paz de Cristo esteja com todos nós. Obrigado pela reflexão de hoje. Linda, ótima semana para todos. Obrigado, Odete Sobral, que a paz esteja contigo. A Sueli Peixoto nos mandou: bom dia, amém, a paz e o amor de Maria. Que assim seja, Sueli Peixoto. A Antônia Lopes nos mandou: bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que assim seja, Antônia Lopes. A Astéria Maria nos mandou: olá, missionário Wagner, que Deus abençoe sempre suas reflexões. Deixa a gente maravilhado. Amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, o pedido de oração hoje é pelos que não creem na palavra de Deus. E juntos vamos rezar pela conversão de todos. E parabéns para o Senhor, seu Pai, que Deus o abençoe. Ele é caridoso e nos leva à salvação. Ele é caridoso e nos leva. Realmente, José Antelmo, a gente tem que colocar em oração essas pessoas que não creem. É claro que nós temos que ter respeito pelas diferenças. A gente vai se deparar dia após dia com cada tipo de pessoa, com cada mentalidade. Às vezes vamos nos deparar com cristãos que acham que estão nos caminhos certos e infelizmente estão nos caminhos errados. Como também nos depararemos com pessoas que estão próximas da santificação e nos causarão até vergonha, porque nós não conseguimos aproximar nem um pouco daquilo que as pessoas são. É claro que há uma persistência, é difícil, a gente tem as nossas fraquezas, temos que identificá-las e tentar fortalecer a área que nos faz fracos. Então é só reconhecer a área e fortalecer, fazendo o possível também para não ficar preocupando com a vida do outro. A vida do outro, ele deve tomar os seus destinos, porém você deve apenas aconselhar. Se ele não quer servir os caminhos que você acredita e serve considerando os melhores, você não deve forçá-lo a seguir aquilo que você praticamente gosta. Então é algo natural, de boa vontade e de coração. A Márcia Souza nos mandou: obrigado, missionário. Linda reflexão. Perdão, nos dias de hoje ainda existem. Nos dias de hoje ainda existem revelações? Já respondendo essa pergunta, existem sim. A primeira coisa que a gente tem que compreender é os dons do Espírito Santo. Então, Paulo, junto com os discípulos de Jesus e junto com algumas pessoas que o ajudaram, nos mostraram que o Espírito Santo nos dá o dom das revelações. Então existe sim, os dons das revelações existem nos tempos de hoje, mas é claro que a gente tem que compreender que existem muitos falsos profetas por aí. Então não é às vezes no contexto que a gente está assistindo pela TV, assistindo às vezes numa igrejinha por aí. Não quer dizer que uma igrejinha por aí não tenha essas revelações verdadeiras, mas geralmente as pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro. Apresentam falsas revelações no intuito de atrair pessoas para receber o dízimo. Então aquelas igrejas que geralmente não estão muito preocupadas com essa questão financeira, em adquirir dízimos, em crescimento financeiro, são igrejas que a gente consegue detectar a presença real do Espírito Santo. Mas a gente também tem que
buscar o conhecimento da palavra para ver se é verdade. Está bem complicado a gente conseguir descobrir aonde realmente o Espírito Santo está se manifestando. Mas geralmente não está acontecendo dentro das igrejas, mas sim às vezes na intimidade da casa de alguém que tem o coração reto, buscando a Deus nas suas orações. Mas a nossa igreja, infelizmente, a nossa igreja está cada dia mais corrompida pelos pecados. É claro que há boas igrejas, há bons servos, há bons líderes, mas são poucos. A grande maioria, a grande parte, não está se envolvendo corretamente de acordo com como Cristo nos convida a viver. Temos que botar isso em detalhe. Não é todos, é alguns, mas grande parcela está agindo de forma imoral, de forma errada, se corrompendo com o poder. Continuando aqui, a Márcia Souza nos mandou: já ouvi dizer que Deus manda te falar algo em revelações. Sim, eu acredito no Espírito Santo e Ele está no meio de nós. Às vezes abrimos brechas para o pecado. Obrigado, amém. Isso é verdade. Deus às vezes manda nos avisar as coisas. São situações, como disse, raras. Às vezes alguém pode chegar para você e te dizer, Deus pediu para te falar que não é para ir em lugar tal. Então, tenha um certo cuidado, procure fazer suas orações, apresente a Deus a revelação que Deus fez para você, faça uma reflexão sobre a condição e a situação. Às vezes, realmente, é um aviso de Deus para que você possa se livrar de alguma coisa. E Deus tenta nos avisar, sim, a todo momento. Só que nós, geralmente, não damos ouvidos a Deus. Preferimos dar ouvidos. Geralmente, nós queremos dar ouvido àquilo que as coisas do mundo nos fazem sentir melhor, que é o que nos causa o pecado. A Doreci também nos mandou: boa tarde, missionário Wagner. Maria, mãe de Jesus, interceda por minha família. Família Leite e Nascimento, por saúde, paz, mansidão, sabedoria, prosperidade, principalmente temor a Deus. Pois Deus é tudo na minha vida, tenho temor de perder a minha alma, procuro andar na linha certa, pois se a gente bombardear na linha, podemos não entrar nem no purgatório. Não posso dizer que sou santa, mas faço o possível e o impossível para andar no caminho certo. Como meus pais me ensinaram, passei o mesmo para os meus filhos, mas não são como eu ensinei para eles. Agradeço a Deus, não são de mim, dá trabalho. Tenho muito que agradecer a meu bom Deus. Obrigado, Senhor, por meus 3 filhos. Amém, que assim seja. Corretíssimo agradecer a Deus a presença dos teus filhos. O purgatório é para aqueles que serviram a Deus corretamente, mas ficaram algumas pendências para trás. Então o purgatório serve exatamente para a gente fazer essa reflexão sobre aquelas coisas pendentes que ficaram para trás, que a gente às vezes não conseguiu abrir mão e abandonar. É claro que Deus dá essa chance a algumas pessoas e o purgatório é exatamente para isso. E a Doreci nos mandou: a paz esteja contigo também, missionário. Deus é amor verdadeiro, só não vê aquele que não crê verdadeiramente nele. Cristo Jesus, nosso Pai verdadeiro. E é verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No mais, esses foram os comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.